Bom, nós vamos continuar a explicação aqui do temporizador 555, agora estudando o outro modo de funcionamento dele, que é o modo oscilador, tá? Que é também chamado de multivibrador astável, tá? Então, vejam só, eu marquei aqui, né, essa figura é do datasheet, da folha de dados do LM555, né, onde a gente tem uma ligação um pouco diferente do modo temporizador que nós vimos anteriormente, onde agora nós temos dois resistores, o resistor RA aqui, o resistor RB e um capacitor C. Então nós vamos ter agora um resistor a mais para fazer a ligação desse circuito, para poder gerar aqui na saída do pino 3, né, nós vamos gerar uma forma de onda quadrada, ou seja, a saída está ligando e desligando alternadamente durante um período de tempo conhecido, que é programado pela combinação desses componentes aqui, resistor e capacitor. Aqui nós vamos ter pino 8 está ligado no VCC, pino 4 é o reset também no VCC, pino 1 nosso ground, pino 5 deve ser ligado com o capacitor Alterra, né? E a entrada 6, 7 e a entrada 2, né, que são usadas para o controle de temporização, são ligadas da seguinte forma. A entrada 2 ela é conectada à entrada 6, né, que está ligada entre o resistor B e o capacitor. E a entrada 7 ela está ligada aqui entre o resistor A e o resistor B. Então aqui no ponto 6 e 2 é utilizado para fazer a medição da tensão do capacitor e a sua descarga, tá? Então aqui vamos falar aqui agora dessa equação aqui. Essa equação mostra que a frequência, essa letra aqui F que foi colocada, a frequência F aqui que eu coloquei, é a frequência de oscilação dessa saída, ou seja, com qual intervalo, quantas vezes por segundo essa saída irá alternar do estado 0 para o estado 1, ou do 1 para o 0, vice-versa. Ou seja, vejam aqui no pino 3, nesse diagrama de tempo, nós temos uma forma de onda de tensão oscilando, né? A frequência ela é marcada pelo tempo, o inverso do tempo aqui, né, entre essa troca de 0 para 1. Aqui eu estou em 1, troco para 0, volto a ser 1 e troco para 0 novamente. Então, entre essas duas trocas, eu marco aqui um período de tempo, né? Deu uma duração, e o inverso desse período é o valor da frequência. E a frequência vai ser calculada, né, utilizando essa expressão aqui. F vai ser aproximadamente 1,44 sobre o RA mais duas vezes o resistor B, esse resistor aqui, multiplicado pelo valor do capacitor que eu tenho no circuito. E aí eu tenho a frequência dada em Hertz, né, que significa ciclos por segundo, ou repetições por segundo. Aqui essa outra figura está mostrando a carga e a descarga do capacitor. Então vou carregar ele durante um tempo, né, enquanto a saída estiver ligada. A partir disso eu começo a descarregar ele e assim por diante. Então esse circuito integrado ele vai contando o tempo da saída ligada e desligado pela carga e descarga do capacitor. Vamos mostrar alguns exemplos aqui. Então, só coloquei umas figuras para marcar isso aqui. A corrente elétrica que carrega o capacitor, ela passa pelo resistor A e pelo resistor B, né? E vai carregando ele com cargas. E quando ele é descarregado, né? Então é feito aqui usando o resistor B, aqui a descarga do capacitor. Então aqui nós vamos ter esses dois períodos de tempo. O tempo H é chamado tempo H quando a saída está ligada, ou seja, quando o capacitor está carregando. Ele é calculado por essa equação. 0,693 vezes a soma dos dois resistores, RA mais RB, que é esse caminho da corrente elétrica aqui, multiplicado pelo valor do capacitor. Então esse tempo, essa duração em que a saída está alta é dado por essa equação. O tempo em que a saída está baixa, né, eu vou marcar de vermelho aqui, né, esse tempo aqui menor, então é chamado TL,
né? Que é o tempo de descarga do capacitor, que é essa equação 0,693 vezes o RB, que é esse resistor B aqui, vou riscar de vermelho aqui, um asterisco, multiplicado pelo capacitor C. Então eu tenho o tempo de descarga do capacitor. Então um exemplo aqui também que eu fiz no Tinkercad para que nós possamos visualizar o funcionamento desse circuito, com dois resistores RA e B, o RA no valor de 15 kΩ, o resistor B no valor de 68 kΩ, então 15.000 ohms, 68.000, e o capacitor também de 10 micro, ou seja, né, 10 dividido por 1 milhão. Então, o micro é dividir por 1 milhão, que vai dar esse valor aqui. Vamos colocar na equação da frequência e verificar qual a frequência, então, de oscilação da saída para essa combinação de componentes, que é o circuito que está desenhado nessa figura. Então, eu vou pegar a equação aqui. F é aproximadamente 1,44 vezes RA mais 2 vezes RB vezes o C. Então, vou colocar os valores aqui, 1,44 sobre 15.000 mais 2 vezes, faltou um ponto aqui agora que eu vi, que é multiplicar 2 vezes 68.000, né? Multiplicado pelo valor do capacitor, que é 10 sobre 1 milhão. Vai dar esse número aqui. Isso vai dar 0,95 Hz. Tá? Então, aproximadamente, né, vou botar o aproximado aqui, um ciclo, né, por segundo. Então, ou seja, a saída vai trocar de 0 para 1, de 1 para 0 novamente, uma vez por segundo, né, um ciclo por segundo. Nós podemos calcular o tempo em que a saída permanece em nível alto, usando essa equação aqui com RA mais RB, vai dar 0,58 segundos, e o tempo que a saída permanece desligada, 0,47. Então são bem próximos. Tá? Então é esse circuito que está montado aqui na matriz. Eu vou aumentar ele para explicar como que está essa montagem aqui. Vamos aproximar mais aqui. Vejam só, uma montagem bem parecida com o que eu apresentei ali para o outro modo de funcionamento dele, desse temporizador. Então, vou marcar aqui de azul escuro. Esse aqui é o nosso pino 1. Tá? Vou marcar com outra cor, acho que não ficou boa essa. Então, azul, um verde claro aqui. Pino 1 está aqui, pino 4. Né? Bom, então, vejam só, as ligações de alimentação, pino 1, pino 1 aqui no terra, pino 8 na alimentação, pino 4 também na alimentação, que é o reset, então não muda. Pino 5 eu acabei deixando aberto aqui, e aqui eu coloquei os dois resistores, resistor RA, vamos marcar aqui, esse é o nosso RA, esse é o nosso RB, e aqui é o nosso capacitor. Tá? Então o RA ele era 15.000, 15 kΩ, o RB ele é 68 kΩ e o capacitor é 10 microfarads. Tá? 10 microfarads. Então vejam só, aqui do RA ele está ligado um terminal dele no VCC, o outro terminal nessa trilha, que é ligado com esse fio verde até o pino 7. Tá? Então aí nós temos RB, um terminal dele ligado aqui com o resistor RA, o pino 7, o outro está ligado com o pino 2 e com o pino 6. Tá? Então eu fiz essa ligação do pino 2 com o pino 6 aqui. E essa ligação é feita juntamente com o capacitor de 10 microfarads e o terra. Então nós temos aquela sequência, aquela linha de carga, a corrente elétrica vem por esses dois resistores e carrega o capacitor e descarrega por aqui, por esse fio verde aqui. Vamos fazer a descarga por aqui. Tá? Bom, vamos ver o funcionamento desse circuito aqui no Tinkercad. Deixa eu colocar ele aqui, eu vou aumentar um pouco a janela. A gente poder olhar o funcionamento dele, como que seria. Vamos editar aqui para poder
testar o funcionamento. Ok, agora vamos iniciar uma simulação. Iniciar a simulação. Bom, eu tive que alterar aqui o valor dos resistores, porque acho que o Tinkercad não tinha salvo, os resistores estavam diferentes, e aí o valor de temporização estava diferente, mas agora sim, 15K e 68K. Então vamos iniciar a simulação. Então a gente percebe aqui que a saída ela fica de forma intermitente, né, alternando do estado ligado para o desligado. Ou seja, nós temos o circuito oscilador, né, com esse tempo de aproximadamente 1 segundo, né, da frequência de oscilação de saída. Esse botão, o pino de reset aqui, eu acabei não ligando, né, nesse circuito ele ficou aqui, mas nós poderíamos ligar o reset, que é esse pino 4, nesse botão para poder parar ou ativar ou parar o temporizador. Então, esse tipo de aplicação permite que a gente faça alarmes, sirenes, sinalização luminosa, o controle de sinalização. Tem aplicações para fazer, inclusive, até teclados, pianos musicais, né, sintetizadores, né, com a saída ligada em alto-falantes, controle de motores, etc. Então, nós podemos controlar o funcionamento dele a partir desse pino aqui de reset. Podemos até fazer um teste aqui. Eu posso ligar aqui a entrada de reset, que é o pino 4, no botão, e que é feita a ligação aqui com o resistor no VCC. Então o reset ele não está ativado, mas quando eu pressionar o botão eu ativo o reset, então eu consigo desligar o temporizador. E aqui eu libero ele para oscilar. E aqui eu faço o reset e bloqueio ele. Então pode ser feito dessa forma, ou trocando a lógica do botão, né, nós podemos fazer com que o temporizador, o oscilador funcione, né, quando o botão estiver pressionado. Bom, e para encerrar aqui esse material, então eu coloquei só um slide é, mostrando de forma compilada aqui as equações que nós temos para projetar os circuitos no modo oscilador e no modo temporizador. Tá? E aqui tem um exercício que está resolvido, né, para calcular o tempo, o período, né? Na verdade, aqui o termo correto nem seria período, seria o tempo, né? O tempo t e o resistor RA necessário para montar esse circuito aqui. O aluno de um curso técnico de eletrônica quer montar um circuito de contagem de tempo para um jogo esportivo, que ligue uma lâmpada durante um intervalo de tempo de 10 minutos após ser pressionado um botão. Então a ideia é essa, nós pressionamos o botão, a lâmpada vai ligar 10 minutos e vai desligar. Né? Então, para marcar o tempo de uma partida, né, de futebol, vôlei, etc., algum esporte, por exemplo. Então, calcule os valores do tempo t e do resistor RA necessários para montar esse circuito, né, usando o temporizador 555 e usando um capacitor de 100 microfarads. Então, vamos relembrar aqui qual é a expressão que nós temos, né, para esse modo aqui, monoestável, né, onde a gente vai fazer o disparo. T, né, igual 1,1, né, vezes o valor do resistor A vezes o valor do capacitor. Esse tempo vai ser em segundos. Né? Bom, se eu quero contar um tempo de 10 minutos, qual seria o tempo em segundos, né, para essa contagem? Então, vamos fazer o seguinte cálculo aqui: 10 minutos, né? Podemos fazer uma regra de 3, é o t. 1 minuto equivale a, vou botar uma barra aqui, equivale a 60 segundos. 1 minuto são 60 segundos, 10 minutos é t. Então, nosso t aqui da regra de 3, nós vamos cruzar aqui, vai ser 10 vezes 60 sobre 1. Então, aqui 10
vezes 60 vai dar 600 segundos. Então, esse nosso t aqui é 600 segundos. Então, nós queremos calcular agora o valor do RA, se a gente já sabe qual é o capacitor, né? O capacitor aqui é 100 micro. Então, nós vamos fazer RA, vai ser RA, está sendo multiplicado pelo capacitor e pelo 1,1. Então, nós vamos colocar o t aqui, fazer 1,1 vezes o valor do capacitor. Então, assim nós calcularemos o RA. RA igual a 600 sobre 1,1 vezes o valor do capacitor, que é 100 micro. Eu vou anotar de azul aqui, 100 micro equivale a quê? 100 sobre 1 milhão. Tá? Então, aqui é 100 sobre 1 milhão. Tá? E aí, resolvendo esse cálculo, né, nós chegamos ao seguinte, aproximado de 5, né, 5 mega ohms, né, ou mega de milhão de ohms. Então aqui nós temos o cálculo do resistor RA, né, para montar esse circuito que vai contar esse tempo de 10 minutos usando o temporizador. Então, o detalhamento ali da explicação. E aqui algumas referências auxiliares para o estudante. Obrigado por assistirem essa aula, né? E um abraço a todos.